Muito bem, estamos de volta, é o segundo bloco do nosso programa, que é o BH Todo Dia. A gente pensou como tema, né, essa questão que eu falei lá no início, inovação e tradição, e de certa forma até brincamos um pouco, entre aspas, com isso, falando do Mineirão, né? Eu provoquei um pouco vocês assim, porque é uma discussão, né, que a gente quer trazer. E eu vou conversar contigo, Rafael, porque são quantos anos? 50 anos? A Clus esse ano, dia 22 de abril, faz 50 anos. 22 de abril, exato. 50 anos. 50 cara, lá do século passado. Exato. Né? Muito tradicional, inclusive vestindo pessoas, né, durante muito tempo. Sim. Nosso próprio Gustavo aqui, né, o PCO, né, essa coisa. Como é que é manter essa tradição, mas precisa inovar, né? Exato. Então, meu pai fundou a Clus, né, na garagem da casa dele, meu avô era imigrante, alfaiate, e meu pai quis montar um negócio e abriu na casa dele. E meu avô não queria que ele seguisse de jeito nenhum a alfaiataria. Né? E é uma profissão maravilhosa, sim, né? E hoje faz falta, né? Faz muita falta. Boa costureira. E meu pai quis abrir na garagem, abriu e deu certo. Graças a Deus nós estamos aí completando meio século de história. E geram camisas, paletós, porque vocês têm essa coisa clássica. A gente, né, até hoje tem o nosso DNA da alfaiataria. Até hoje nós temos um serviço de alfaiataria que os clientes nos buscam para fazer camisas sob medida, ternos sob medida, calça sob medida, e as nossas lojas físicas que têm as roupas prontas. E aí a gente tem linha social e a linha esporte. A Clus sempre foi marcada exatamente por essa parte tradicional. Meu pai ele sempre vestiu muitos políticos na época. Verdade. Até hoje nós vestimos, né, políticos atuais, claro. Governadores, senadores, deputados, não, políticos mais velhos, mas mais jovens também. Todo mundo, desde um político que está aí há 80 anos, eu vou ficar citando vários nomes, até políticos novos, entrantes aí no mercado. Então, a Clus veio se modernizando ao longo desses 50 anos. Eu estou atuando 100%, porque eu nasci em loja, né, desde menino, eu e minha irmã, pegar em tecido, atendimento ao público, e há 13 anos que eu estou no negócio, a gente vem modernizando, principalmente com dados, pegando dados dos clientes, ajudando os clientes a terem um produto mais trabalhado e pensado neles, nas suas necessidades, internamente para os próprios vendedores. A Bárbara mesmo falou que foi vendedora no BH Shopping, né? Antigamente a ponta era anotada no lápis, a ponta é a espera de um vendedor quando o cliente entra, tem a ordem, né? A sua oportunidade de vender. Nossa, senão dá briga. Exatamente. Então, há alguns anos a gente trouxe uma tecnologia que é num tablet, o vendedor informa se a venda aconteceu, se não aconteceu, por que ela não aconteceu, os motivos. Então, hoje a gente veio inovando com muita tecnologia para fora e para dentro do negócio. E claro que o desenvolvimento das nossas roupas também seguiu o mesmo trajeto. A nossa moda é clássica, mas uma moda bem atemporal. Como nosso amigo está de blazer, camisa, calça. Não, muito parecido, né, cara? Um clássico, né? Eu já até falei com ele que depois daqui a gente vai lá para a loja para ele poder comprar um novo look para a próxima entrevista. Muito legal. Eu achei legal porque você mexeu comigo, né? Sim. Que eu gosto de uma coisa um pouco mais informal. Claro. Você falou, não, eu tenho umas camisas lá para você, não é? Exatamente. Nós atendemos uma linha casual 100%. Casual, perfeito. Polo, t-shirt, calça de sarja, calça jeans, também atendemos muito essa linha. Eu imagino que no começo não deve ter sido fácil, né? Abrir um pouco mais assim, não é? Claro. Assim, até a década de 90, Isso. a Clus ela era 100% sob medida. Perfeito. Aí, década de 90, período de industrialização da moda, os produtos começaram a ficar muito bons. Um produto pronto começou a ter a mesma qualidade de um produto sob medida. Bem lembrado. Então, e com preço, né? E com preço. Que é uma coisa que... Então, desde a década de 90, a gente trabalha com esses produtos prontos e mantendo o serviço sob medida. Boa. Claro que com todo esse DNA da nossa marca. Não pode né? De criar o produto com toda a maestria, com todo o corte, com todo o cuidado da origem do sob medida. Muito bom. Bárbara, deixa eu entrar nisso. Moda para você, vestuário, o que é? Nossa, tem que falar Clus, tá? Senão tem que lembrar da Clus. Ela falou fora do ar. Eu falei que eu compro, eu compro. Porque a Clus não tem erro, né? Você está em dúvida, dá para um homem, às vezes é difícil dar presente para nós, né? Então vai lá. Ali não tem erro mesmo, não. Isso é um clássico. Isso é verdade mesmo. Que bom. Obrigado. Para Mas para mim, você, eu tenho um pouco de dificuldade, aliás, eu tento juntar algumas coisas, eu não sou muito ligada no assunto.
Mas eu sei, até pelo cargo que eu ocupo, pela posição, até por eu sou muito informal no meu trato, no meu jeito. E até uma amiga minha, ela brinca e fala assim, olha, tem toda uma formalidade do cargo que você não pode esquecer, Bárbara. A liturgia do cargo que você não pode esquecer. E eu realmente sou bastante informal no meu dia a dia, nos meus trejeitos, na minha maneira, não mudo isso por nada desse mundo, não vou mudar. Eu estou secretária de comunicação, é por um período de tempo muito curto, determinado inclusive, que é um momento de servir, mas eu sei que é relevante, que é importante, e a roupa, ela faz parte disso que a gente, né, do que a gente transparece. Então, eu procuro, por exemplo, aqui eu tô com uma linha que eu até gosto muito, que é da Pronta, que ela não amassa, eu posso colocar, exatamente, ela é prática. Dá para ir para uma reunião formal. E se eu colocar uma outra coisa, legal. Ela trabalha bem também, e eu coloco na mala, isso para mim é importante, porque aí eu viajo bastante, eu não chego toda amarrotada no lugar, e eu, como eu não sou muito ligada, eu não fico pensando o que fica bom com o quê. Para mim, o conjunto, um vestido, uma peça única, para mim funciona melhor. Então, eu vou sempre ou num conjuntinho, ou num vestido, numa coisa assim, que aí não tem muito erro, é aquilo ali mesmo. Eu uso basicamente um brinco, o meu colarzinho com o nome, as letrinhas das crianças e... Ótimo. Acabou, assim, eu não preciso de muito mais, não, mas... Muito bom. Mas tô sempre de salto alto. Não te incomoda, não? Algumas mulheres hoje têm evitado salto alto. Pelo contrário, essa semana, já tô até meio confusa no tempo, semana passada eu fui ao Rio de Janeiro e eu tava coloquei, virei e falei assim, nossa, eu vou caminhar, é feira, eu vou colocar uma sapatilha. A sapatilha me deu 4 bolhas. Aí eu tive que tirar e botar um salto alto. E colocar meu salto. É um sapato bem confortável. Hoje ainda estou com um baixinho porque eu vim do hospital e eu não estava querendo... Eu não aguento isso aí muito tempo. Não, mas isso aqui é nada. Mulheres, não sei como vocês conseguem. Eu uso realmente um salto maior que... Acho que muda a minha postura, eu fico mais satisfeita. Você é chique, hein? Não é qualquer uma que pode dar salto alto, não. Tem que ter a manha. Eu achei interessante que você falando da questão de viajar e da roupa. Então vou entrar aqui no nosso viajante, vamos dizer assim, e eu queria saber de você. Você falou que você fez turismo na FUMEC, né? Mas como é que você realmente começou a trabalhar profissionalmente? Como é que foi isso aí na sua vida, Benda? Então, Elias, eu na verdade, na época que eu escolhi o curso de turismo, ele era o terceiro curso mais concorrido da Federal. Só perdia para Medicina e Direito. Teve uma época mesmo de moda, né? De boom. Tinha muitos cursos de turismo. Muita coisa, o curso era novo, então... E eu entrei e falei, cara, eu acho que essa profissão aí vai ser legal, sem saber direito como você entra na faculdade, sem saber direito o que vai ser. Normal. E na época, é uma história longa, vou dar uma encurtada, né? Eu comecei na Newton Paiva. Que tinha um curso de turismo também. Tinha um curso de turismo. Era grande, conheço até muitos amigos de lá. E num determinado momento eu trabalhava na Unimed, cara, não tinha nada. Falei, putz, agora o que eu faço? Eu vou seguir essa carreira aqui, eu começo pro lado do turismo. E eu sempre tive interesse de conhecer ou trabalhar na linha na parte de hotelaria. Agência e operadora não era algo que me encantava. A parte a parte governamental ou a parte de secretaria de turismo, alguma coisa nesse sentido, eu falava, cara, eu acho que isso aqui não vai ser para mim. Perfeito. E eu falava, hotelaria eu acho interessante, quero conhecer mais, né? E eu tinha aquelas coisas de falar, eu queria trabalhar naquele hotel específico e tal e tudo. E aí eu larguei a Unimed e comecei a fazer os estágios. Comecei o estágio no Otton Palace, cara, que é de 79, né? No hotel de 79. Eu comecei a fazer um estágio lá e eu comecei a fazer um estágio voluntário. Não tinha como entrar. Não, fui lá e era concorrido, e era entrevista e não sei o quê. E aí eu tava igual a Bárbara aqui, eu fazia o estágio do voluntário no Otton. Fazia o estágio na Belotour. Que é no centro ali, e estudava à noite. À noite. E aí fui conciliando e fui abrindo ou criando lastro para poder chegar e conseguir entrar em alguns hotéis, né? Porque
Falei, bom, por que o pessoal vai me escolher se meu inglês não estava muito bom, se eu não tenho experiência na área e tal? Falei, bom, eu preciso dar um passo aqui. Falei, o passo vai ser a entrada dentro do Otton. E aí eu fui criando carreira dentro da hotelaria, passando por vários Por isso você foi para Londres também? Para melhorar o inglês, para ter um outro contato? Por isso que eu fui, porque eu fui fazer um curso business lá. E eu falei, bom, agora eu estou no momento que eu preciso para ter um salto aqui de carreira. Né? E assim, né, o mundo corporativo, ele é muito bom assim, você passar por... Eu passei por várias empresas multinacionais e tudo, e empresas nacionais, e deu para conhecer um pouquinho da realidade de uma e outra para eu entender o que eu podia fazer. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, nós estamos falando de inovação e tradição. Você, né, falou que você começou num hotel muito tradicional, que era o Otton. O que aconteceu, na sua opinião, de fora, né, que o Otton não foi para frente, não conseguimos, né, continuar com esse hotel aqui em Belo Horizonte, no momento, inclusive, que Belo Horizonte, né, cresceu muito, veio a Copa do Mundo, o Carnaval. O que aconteceu? Não vou falar especificamente do Otton, vamos falar de todos que... Isso, o Otton deve representar que fecharam, né? Real Palace, eu me lembro. Né? Eu falo com os nossos clientes que uma gestão ela tem que se preocupar no tempo futuro, não só no tempo presente. Né? E a questão de se fomentar fundos para a renovação do seu ativo, ou seja, fundo de reforma, né? E criar um cenário aí de médio e de longo prazo, entendendo as melhorias que você precisa fazer no seu empreendimento, é essencial, é fundamental para a sustentabilidade dele. Porque o que acontece é o que aconteceu em Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte teve, em 2014, 2013, na verdade, o boom de hotéis por conta da lei da Copa, coeficiente ampliado, e vieram mais de 40 hotéis que abriram naquela época. E aí o que acontece com o hotel que está antigo, não está numa boa condição? Claro, logicamente que o seu cliente ele vai experimentar o novo. Concorrência. As pessoas têm anseio pelo novo, né? Uma coisa nova ali, deixa eu conhecer. E aí se ele sai e fala, nossa, aquele hotel já não está legal, mas né, tem esse outro novo aqui que está muito melhor, ele vai migrar, vai sair, não tem jeito. E aí assim, muitos empreendimentos, o segredo de fato, né, de se posicionar e se manterem bem, é que eles estão sempre renovando, Não espera chegar num momento de falar, nossa, está muito ruim, comecei a perder cliente. Não. Você já tem que ter um planejamento de melhoria aí em mente, né? No caminho e um planejamento nesse sentido. E como é que foi a sua, né, assumir uma rede de hotéis aí agora? Então, eu fundei uma rede de hotéis porque na verdade, eu sempre fui inconformado com essa situação que a gente acabou de falar, estática da hotelaria. A hotelaria, ainda hoje, em empreendimentos que a gente entra, eu falo assim, gente, se você está trabalhando hoje como você trabalhava há 10 anos atrás, está errado. Porque você não vive hoje, você não vive hoje como você vivia há 10 anos atrás. A tecnologia está aí. E o Rafa falou aqui da questão da gestão, né, do quanto que você consegue entregar uma melhor performance com isso que ele acabou de falar, com dados, né? Se você não mede, você não controla. Se você não controla, você não consegue melhorar. Exato. Então, como que você vai conseguir melhorar se você não... Em vários empreendimentos, a gente pergunta para o pessoal assim, como é que está a sua taxa de conversão no seu departamento de reservas? Fala, o quê? Nem sabe o que é isso. Você tem hoje o que a gente... eu tive a oportunidade de implantar isso em 2009, quando eu trabalhei na Cora, aqui no Mercury, em BH, que é o que a gente chama de Revenue Management, que é a flutuação de tarifa, que é o que acontece hoje com companhias aéreas. Né? Você olhou aqui agora o preço, e vários hotéis, isso eu estou falando de 2009, vários hotéis até hoje não estão up to date com tecnologia disso, com ferramenta e tudo. E aí você vai ver a diferença que faz no final de quem entrega mais resultado para o investidor e de quem não entrega. Por quê? A gente é uma empresa Customer Service. Eu estou visando o tempo inteiro o meu NPS. Isso. Visando o tempo inteiro o meu NPS. Né? A minha métrica de satisfação de cliente, o tempo inteiro. Então, a gente atua e age buscando isso porque retorna. Porque eu tenho retorno. Então, vou te dar um exemplo prático. Em várias cidades onde a gente atua, os nossos hotéis, eles estão ranqueados entre os 3
5 melhores hotéis da cidade no ranking do TripAdvisor. O Trip Savassi hoje, que é um hotel que ele não tem uma área de lazer, no projeto não foi feito uma área de lazer, ele não tem uma piscina, ele não tem uma área de academia grande, legal, ele não é tão bem estruturado como outros hotéis de BH, e ele é o 3º melhor hotel da cidade. Olha, cara. Por quê? Porque a gente investe muito no serviço, mas no serviço que ele sai daquela linha da formalidade, como a Bárbara falou aqui. Né? As pessoas hoje elas estão saindo fora completamente do excesso de formalidade que distancia as pessoas, né? A gente quebra isso. Como? Eu tenho o meu recepcionista, que a gente chama de Guest Connection, ele sai do balcão e ele vai te atender fora do balcão. Fora do balcão. Eu te dou uma cerveja na hora que você chega no hotel. Cara, é muito o pessoal ri, o pessoal faz piada. Cara, a gente abre uma cerveja para você, para brindar a sua chegada. O cliente nem acredita, né? Não, e vira quando é 2, 3, assim, opa, tal, e você já quebra ali aquela situação chata. Não, sair do balcão, isso é muito significativo. Não preciso, porque quem falou que está escrito aonde, em pedra, né? Que você tem que esperar o cliente chegar. Não, peraí. A gente tem 2 sócios, né? E nós, na verdade, somos, de fato, inconformados com esse excesso de formalidade e o tanto que a hotelaria é estática, né? Sempre foi estática e não se permite mudar ou não se permite inovar em relação a isso. Boa. Bárbara, vamos entrar aqui. Os dois falaram de números, né? Tanto na moda, né? Tem que saber o cliente, o que ele quer, quero dados, números, e aqui nos hotéis. E aí eu preciso entrar em números contigo. Eu tenho vários. Isso. A gente mede tudo. Pois eu queria falar do carnaval. Se fala muito em Belo Horizonte, mas e em Minas? Como é que foi? Como é que foi isso aí? Foi um estrondo, um sucesso absoluto. E na verdade medido, inclusive. É até uma coisa que a gente faz muito nesse governo, nessa gestão do Comeu Zema, é medir. A exemplo, dentro da nossa secretaria, todas as subsecretarias, né, todas as áreas, elas têm metas e tudo é medido. Inclusive uma parte do auxílio alimentação e do número de dias que aquela equipe pode fazer de home office via cumprimento de metas. Perfeito. Isso é uma inovação, uma coisa que eu e o Bernardo trouxemos para a Secretaria de Comunicação, mas é uma forma porque a gente acredita que a gente tem que medir para saber aonde que a gente vai atuar. Então, cada equipe tem a sua meta de acordo com o seu plano de trabalho, obviamente, e a gente tem uma meta macro. E a minha meta macro é a aprovação do governo. Exatamente, você tem que ser bem objetivo nisso. Então, o que a gente precisa fazer para que isso... melhorar a aprovação sempre. A aprovação e o serviço mesmo, porque a percepção, a qualidade de vida das pessoas, quando a gente está falando agora de serviço público, e eu tenho muita tranquilidade porque eu também tenho empresas, tá? Eu sou do privado, e tá por um acaso estou aí agora servindo, né, no serviço público mesmo. Mas é porque a gente realmente acredita nisso. E o resultado final é melhoria de vida das pessoas, qualidade de vida. Então, se a pessoa tem uma percepção de segurança, se ela tem uma percepção de que está melhorando, de que a economia está melhor, ela vive melhor. E que é o nosso objetivo fundamental base. Então, são números grandes que assustam, mas que é muito motivador também a gente pensar nisso. Vamos no carnaval. E aí entra o carnaval. Que é um desafio pra gente, né? É um super desafio, mas também muito interessante. Eu tive acesso ainda essa semana, a gente vai até dar um spoilerzinho aqui de alguns dados que o Instituto Datafolha mediu o carnaval em Minas Gerais esse ano. E os resultados são assustadoramente incríveis no impacto na economia do estado como um todo. Então, a gente está falando de mais de 13 milhões de foliões no estado. A gente está falando que 71% dos mineiros não quiseram viajar no carnaval. Isso significa que ainda que ele não tivesse a intenção de ir para o bloquinho aqui em Belo Horizonte, mas talvez ele ainda tivesse, um dia ele passou por aqui, ele ainda foi ao shopping por algum motivo. Imagino que os seus hotéis devam ter ficado satisfeitos com a taxa de ocupação hoteleira, que foi recorde esse ano também no carnaval, não só em Belo Horizonte, mas como no estado inteiro.
Então, o impacto na economia é muito grande. Falando de maneira conservadora, a gente está falando de 3 bilhões de reais em 5 dias no estado inteiro. Nossa. Em movimentação econômica. E eu acredito muito no turismo, porque é uma indústria limpa, e ao mesmo tempo ela é baseada em pessoas. Então, eu brincava na minha época de Invest Minas, que antes de estar na Secretaria de Comunicação, eu desenvolvi dentro da Invest Minas, que é a agência de atração de investimentos do Estado, a atração de investimentos para negócios em turismo. E eu sozinha trouxe 2 bilhões de reais em 29 municípios diferentes, em conversas com redes hoteleiras diversas. Então, a gente está vendo Vila Galé, vai inaugurar agora dia 24 de maio, foi uma operação que eu que trouxe. O Clara Resorts, que foi para o Inhotim, eu acabei trazendo também, eu que os conheci numa feira e fiz o link. E tantos outros empreendimentos, assim, porque ele gera emprego, de fato. E o carnaval, ele mostra isso, esse impacto na economia do Estado, porque ele é muito democrático. A gente está falando do Uber, a gente está falando do táxi, a gente está falando da rede hoteleira, a gente está falando da indústria de bebidas, a gente está falando da alimentação fora de casa, a gente está falando de moda. Então, eu acredito muito no turismo e nos eventos como um todo, para o incremento da atividade econômica do Estado. Lá na Invest Minas, eles brincavam que assim, os grandes números eram os da mineração, do agro, mas quem batia a meta de geração de emprego era quem trabalhava com serviço. E isso é muito relevante. A gente está aí caminhando dentro do governo do Estado em mais números, a gente está aí caminhando para 1 milhão de empregos formais dentro dessa gestão Romeu Zema e Matheus Simões. Então, é 1 milhão de empregos a mais do que tinha antes. Não era que trocou o número, não, baseado pelo CAGED mesmo. Então, esse é um número, essa é uma medida para a gente muito relevante. Perfeito, claro. Porque é através do emprego que você dá dignidade para as pessoas. Então, geração de emprego para a gente sempre será um dos principais nortes, né? Ô, Bárbara, nós estamos chegando ao final desse bloco, mas eu tenho a curiosidade, não sei se você tem esses números, pelo menos por alto, não precisa ser números, mas assim, quais regiões, além de Belo Horizonte, no Carnaval, as pessoas procuram em Minas Gerais? Tenho. Por exemplo, a região de Capitólio ali, do Lago de Furnas, foi muito procurada. Mesmo com aquele problema que nós tivemos, graças conseguimos reverter a Deus, aquilo? isso já foi superado, a gente já conseguiu fazer uma reversão daquilo. Eu acho que a gestão de crise ali foi muito bem feita pelo Rafael, inclusive deu os créditos, quem fez essa gestão da crise ali de Capitólio foi muito bem feita. O ticket médio dessa região especificamente, ele praticamente dobrou dos últimos 4 anos para cá. Então isso é muito legal. A gente teve toda a relação ali da região de vilas e fazendas, que é em Santana dos Montes, com uma ocupação hoteleira muito interessante. Poços de Caldas com quase 100% de ocupação hoteleira. Poços de Caldas? Poços de Caldas. Que é muito tradicional. É muito tradicional. Eu confesso que eu só conheci Poços de Caldas trabalhando dentro do governo do estado e eu fiquei absolutamente apaixonada e encantada com a cidade, com o que eles têm feito em relação ao turismo na cidade. Ótimo. Muito legal. A gente fez a concessão dos pontos turísticos de lá. Eu trabalhei essa concessão para a prefeitura com os players, né, do mercado privado. É muito legal o que estava acontecendo ali. E Diamantina... Continua ainda? Diamantina esse ano teve o seu melhor carnaval dos últimos 7. Então, é muito, muito interessante a gente pensar que esse trabalho do governo do estado, obviamente, tem um olhar importante para a capital, mas a gente não esquece jamais da força do interior. Então, a campanha toda que a gente trabalhou para esse carnaval foi focada no estado como um todo e os resultados são bem satisfatórios. Legal, muito bom. Achei legal porque o André falou, né, muita gente que você via que chegava na rodoviária e ia para Ouro Preto. Ainda continua tendo isso? Passa por Belo Horizonte, vai para as cidades históricas? Tem, né? O caminho para Ouro Preto, ele
ou você vai contratar um transfer, ou você aluga um carro, ou você vai de ônibus, né? Não tem muito jeito de chegar direto ali em Ouro Preto. Você passa tem que chegar em Confins e passar por Belo Horizonte, né? Por Belo Horizonte. Então acho que esse percurso... Não concorre, né? Não, e a rodoviária de fato foi concessionada e tá um espetáculo, tá muito legal. Tem sala de cinema e eu tô, isso aqui de colocar uma sala de cinema em Confins também. Ah, por favor, hein? Olha que ótima essa ideia, boa. Não, já não tá só na ideia, não. A gente já tá na execução. Isso mesmo. Daqui a pouquinho vai ter lá. Parabéns, muito legal. Gente, ó, nós vamos para o intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta e aí na volta a gente conversa um pouco mais, né, sobre o trabalho dos nossos convidados e eles também vão deixar os contatos para você conhecer mais ainda cada um deles aqui, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!